Fechei o texto para continuar mostrando como é simples e de uma forma clara Deus nos mostra a verdade. O Pai quer nos guiar em toda a verdade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o que diz mais acima. Mas graças a Deus que tenho sido servo do pecado. Obedeceste de coração a forma da doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque erreis, servos do pecado. Estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo, nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador. Amém. Então observe que lá em Gênesis, o pecado é a morte. E quando ele cita no dia em que comeres, certamente morrerás, então ele estava dizendo que se comeres do fruto da árvore do bem e do mal, você irá pecar. Porque se pecar, dela comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. Então, quando ele comeu, ele pecou. Por isso que o que é dito é que ele irá morrer. Quando a gente lê a palavra de Deus nos mandamentos, Êxodo 20, preste bem atenção aqui. As mesmas palavras que a gente escutou lá em Gênesis tem aqui, na lei. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que significa essa palavra? Terra do Egito, casa da servidão, escravidão, escravo do pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui está a lei. Da mesma forma, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o teu Pai, teu Criador, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
e faço misericórdia e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Pai, o nome do teu Deus, em vão, porque o Pai não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Pai, do Criador, do teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, porque em 6 dias fez o teu Pai, o teu Criador, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o teu Deus o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus, o teu Criador, te dá. Não matarás, não adulterarás. No original aqui, essa palavra não matarás não existe. Ela tá não assassinarás. É sobre assassinato. Isso está no original. Eu tenho uma Bíblia israelita e tem uma nota de rodapé que a tradução para esse nome não é matarás, é não assassinarás. Furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então você vê que a lei estava em Gênesis e ela está em toda a Bíblia. Por quê? Lei, olha o que diz o Messias, lei, profetas. Se eu não me engano é Mateus 5. Sermão do Monte, depois do Sermão do Monte. Profetas. Se não entrar aqui, eu vou direto em Mateus 5. Vou direto em Mateus 5. Mateus 5. Acredito que seja no versículo 20. Um pouquinho antes, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, no caso, destruir, mas cumprir em sentido completo, isso quer dizer. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então você vê aqui, ó, que o que é a lei? A lei foi o que Deus imputou como ordem, como regra do Criador. E os profetas vieram para que essa lei fosse anunciada e essa lei fosse cumprida através dos tempos até a vinda do Messias, para que a palavra se cumprisse, para que a lei se cumprisse. Você vê aqui, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Profetas são os homens levantados por Deus para que a profecia, para que a lei se cumpra nas nossas vidas. Que a paz do nosso amado Messias, do nosso Salvador,
que morreu na cruz do Calvário, ou melhor, no Calvário, porque até sobre um estudo que eu venho estudando, tem traduções na Bíblia que dizem que o Messias, o Salvador, ele não morreu numa cruz, e sim foi num madeiro. E se for uma pesquisa simples, buscar, há muito tempo eu vi isso, e daí nos estudos mais recentes um irmão comentou comigo isso, e eu tinha comentado, eu já tinha notado isso. Se você for pesquisar mesmo, que madeiro e cruz são totalmente diferentes, são duas coisas totalmente diferentes. Você procure observar nas escrituras que o Messias que o mundo prega não é o mesmo Messias das escrituras sagradas. O verdadeiro Messias foi morto no madeiro. E o verdadeiro falso Messias, o verdadeiro falso Messias, que eu digo o verdadeiro que o mundo prega, foi pregado numa cruz. E agora? O que eu quero que vocês entendam? Esse assunto que eu estou levantando é um assunto para o próximo estudo. Porque assim, o que me faz identificar aquela pessoa como meu exemplo? São as atitudes, são os testemunhos, foi aquilo que ela fez. Isso comprova que aquilo que ela fez é verdadeiro, porque os outros testificam. Então, testifique a verdade. Confirme se há duas ou mais testemunhas confirmando a palavra de Deus. Porque se só um testemunho há na Bíblia, esse testemunho, como você viu no estudo anterior, não é verdadeiro. A lei e o testemunho. Se aquele que falar não falar de acordo com isso, a verdade não está nele, não há luz nisso. Se lembre que a gente estudou. Eu entrego vocês nas mãos poderosas do nosso Deus, o Deus eterno, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que santificou o sábado. Esse é o Deus verdadeiro. Que vocês busquem a Deus de todo o coração. Busquem ao Eterno, busquem ao Pai. Porque o Pai é quem cria. E quem criou os céus e a terra é esse Deus maravilhoso que nos criou. Que você seja totalmente conhecido de Deus. Eu oro por esse momento. Fiquem na paz.